Olá, estamos aqui no estúdio do Glo Business Center em parceria com a Playhack, onde toda semana nós entrevistamos uma celebridade, porque todos os nossos convidados são celebridades, porque são pessoas normais fazendo coisas extraordinárias. Então, dê o seu like, siga a nossa página, porque hoje nós temos uma entrevista muito especial. É com o Alexander Nogueira. Além dele ser empresário, ele é estiloso. Não tem uma vez que eu veja esse rapaz que ele não esteja nos trinks. Então, Alexander, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo celebridade, pelo estiloso. A gente tá tentando fazer o melhor, né? Tem que dar sempre o melhor, né? Então, muito obrigado aí. E vamos falar de coisas boas, né? Vamos lá. Eu achei interessante que você se apresentou para mim como empresário, cristão que ama a vida na sua simplicidade. Como isso te define? Bom, a minha vida, eu queria dizer que todo mundo tem uma vida simples. Porque às vezes a gente pensa que a gente precisa de muito para poder viver, né? E quando a gente olha a nossa história no passado, a gente começa a olhar as coisas que a gente viveu, os traumas que a gente passou e o que a gente curou no andar da vida, né? E com isso, a gente vai vendo que, pô, quanta coisa a gente faz sem nem pensar que faz. Depois a gente olha e fala, poxa, acho que é mais simples eu fazer o meu melhor, entregar com o coração, seguindo os princípios, né, que Deus traz pra gente, e aí a sua vida dá uma respirada. E você sempre faz o seu melhor. Eu resolvi, com essa questão da simplicidade da vida, focar no que eu sou bom. E não ficar me encaixando no que, às vezes, as outras pessoas acham que, sua vida vai ser melhor se você fizer isso. Sua vida vai ser melhor se você fizer aquilo. Mas quando você foca no que você é realmente bom, trazendo do seu coração, aí que tá a verdadeira chave. É isso que eu trago pro meu ofício hoje, o marketing, né? Trabalhar com marketing. Eu venho trazendo uma outra analogia de marketing, trazendo essa simplicidade da vida, que não precisa ser tão complexo como a gente acha que é, entendeu? Explica para nós, então, o que é essa analogia diferenciada do teu marketing? Eu tenho um método que eu venho validando ele. Eu falo que venho validando porque cada negócio é específico. Então, você tem uma empresa hoje de ramo automotivo, por exemplo, tem uma empresa de estética, são totalmente diferentes. Então, cada empresa tem a sua identidade. Cada empresa tem a sua energia, que eu costumo dizer. Cada empresa tem a sua emoção. Quando você começa a trazer a sua emoção, o amor que você sente pela empresa, pela sua empresa, pelo teu negócio, aí que o marketing começa a dar certo. Porque quando alguém abre um negócio, se você abre com o coração, além de só por causa do dinheiro, as coisas começam a acontecer. E claro que no meio disso tem os altos e baixos de uma empresa, onde você perde, às vezes você está indo só por... Começou querendo transformar vidas, ajudar pessoas. Depois acaba que toda essa questão de correria e tudo mais, você acaba só entrando na parte do dinheiro. Então você perde um pouco. E a gente vem trazer para os empresários ativar o que ele sentia pelo negócio dele. O que seu negócio transforma? É a primeira pergunta que eu falo para o empresário. O que o seu negócio transforma? Por que você resolveu empreender com isso? Para quê? Daí ele fala, porque o mercado é bom, ou porque dá dinheiro. Não, mas calma aí. Por que você resolveu trabalhar com isso? Vou dar um exemplo aqui. A essência do negócio dele. A essência do negócio que ele sente. Que aí ele começa a transparecer e vai trazendo isso. E ele tem que influenciar os funcionários que estão ali. Por quê? Esse marketing, eu chamo de método marketing de frequência. Esse marketing ele começa dentro de você. Que você vai ter que trazer a tua visão, o teu sentimento, as tuas emoções que você sente pela sua empresa. E aí transparecer isso para os teus funcionários, para os teus colaboradores. Sentir essa vibração, porque é ele que... geralmente, que a maioria dos negócios, são os funcionários, os colaboradores que estão à frente. São eles que recebem os seus clientes. São eles que estão ali. E quando você tem algum funcionário, algum colaborador que faz, por exemplo, a parte do marketing, a parte dos vídeos... ele tem que ter um pouco da tua energia nele para poder transparecer o que você quer mostrar para o teu cliente. Perfeito. Então, isso parece complexo, mas é muito simples. E o que a gente faz? O nosso método, primeiramente, a gente tem um formulário, a gente manda para os colaboradores e manda para os clientes. E lá nesse formulário tem
alguns exemplos de emoções que eles sentem pela sua empresa. Tanto os colaboradores quanto os clientes. E os clientes vão lá. Eles votam quais são as emoções que eles sentem. E a partir disso, tem uns que escrevem medo, insegurança, aflição. Agora imagina, se você tem um colaborador dentro da sua empresa que sente essas emoções, você fala, opa, é isso que eu estou transparecendo para o meu cliente. Só que daí o seu cliente tem coisas boas de você. Só que daí você vê que tem uns que não é tão... começa a ter umas emoções que não é tão boas. Porque o funcionário está passando para o cliente isso. Porque você está passando isso. Porque é a linha de frente. Então a gente busca essas emoções e a gente alinha tudo isso. Beleza, como que a gente vai alinhar tudo isso? Às vezes muita gente não sabe como alinhar tudo isso. São coisas simples. Você conhece a vida do seu colaborador? Primeira coisa. Às vezes o empresário ali, ou quem está na linha de frente, diretor, enfim, não conhece quem está abaixo. Não sabe o que motiva. E isso é cultura. E também em grandes empresas também isso nem é possível também, né? Então, aí que tá. Grandes empresas, existe uma cultura. Você pode ver as grandes organizações aí. Eu vou dar um exemplo de uma... Não vou falar a empresa, mas eu trabalhei numa loja de calçados que tinha uma cultura muito forte. Toda semana tinha uma reunião específica tal. Toda semana tinha uma reunião com um tema e trazia todo mundo. Ficava preocupado, conversava, tomava café. Isso uma vez na semana. Porque eles traziam uma cultura. Daí tinha uma cultura de provas. Você tinha que fazer lá um questionário sobre a empresa. Você tinha que falar o que o seu cliente... Objeções sobre cliente. Falava sobre bom atendimento, sobre coisas boas. Isso é uma cultura da empresa. Que legal. Exatamente. Então, foi aí que, na verdade, começou a ter esse pontinho de marketing em mim. Quando eu conheci essa empresa. Foi antes de eu começar a trabalhar com marketing. Isso foi em 2018. Eu comecei a ver a cultura dessa empresa e falei, nossa, que legal. E uma empresa é multinacional, se eu não me engano. E trouxe essa cultura. E era uma empresa maravilhosa. Eu adorava trabalhar lá. Eu só saí porque eu quis entrar no mercado automotivo e tudo mais. Mas eu adorava trabalhar porque eu me sentia abraçado naquela empresa. Eles treinavam você, eles se preocupavam com você. Tinha muitas coisas que te faziam estar ali. Porque não tem como você trabalhar com um colaborador que não quer estar ali. Ou está ali só pelo dinheiro e não gosta de você. Entendeu? Do empresário. Então, as pessoas saem quando elas não gostam. Então, quando você monta uma empresa... Você tem que ter a sua cultura, tem que ter a sua emoção ali naquela empresa. E quem vir tem que agregar. Sim. Essa é a primeira coisa. Daí parece complexo. Nossa, Alex, tudo isso antes de começar a fazer um marketing. Mas tudo isso resolve assim. Ó. É simples de resolver. É você trazer a equipe, explicar que agora a gente vai trabalhar de um jeito assim, assim, assim. E aí, em cima de tudo isso, a gente traz linha editorial para você saber o que gravar, para você saber como gravar. Os temas das gravações que você vai fazer no teu Instagram, né? Falando aqui se for fazer uma estratégia de Instagram, né? E no Google, né? Aí faz o posicionamento de palavras-chave para você aparecer ranqueado nas primeiras posições, ter um posicionamento ali forte, mas não adianta nada ter o posicionamento forte, sendo que no primeiro atendimento você demora 5 horas para atender o cliente. Ou atende o cliente e não procura entender realmente, só é mais um. Então a gente vem trazendo essa ideia para o cliente. Então, baseado nisso que você falou, quais são os passos assim? Ó, eu sou um empresário agora e quero começar o meu negócio. E por onde eu começo? Porque normalmente a primeira coisa que o empresário faz, vou fazer umas postagens no Instagram, vou criar um Instagram, porque antigamente a gente tinha, e muito antigamente, nós estamos falando de 10, 15 anos atrás, o foco era ter um site. Nossa, a empresa que não tivesse site não existia, né? Hoje o site já não é mais tão importante ou é impressão minha? É importante. Se você quer posicionar a sua empresa no Google, o site é importante. Show! É importante porque tem que ser rápido. Ali você vai ter pontos de contato. Então, no site é muito importante você ter um lugar onde a pessoa vai deixar um e-mail dela. O botão de WhatsApp, hoje o WhatsApp é a maior ferramenta utilizada para vendas, né? Uma das maiores. Então, ter o botão do WhatsApp que vai para o teu atendimento. Porque no Google, quando a pessoa pesquisa, você aparece nas primeiras posições, ele vai clicar. Ele achou interessante o teu anúncio, ele vai clicar. Se ele for para o teu site, ele já vai ter os pontos de contato ali. É o site bonito, carrega rápido, ele vai entrar em contato com você. Então, para um posicionamento no Google ser mais efetivo, o site, com certeza, tem que ser utilizado. Tá? Não é algo menos do que as outras ferramentas.
Mas antes era mais, o site ele era mais utilizado para ter as informações da tua empresa. Hoje, então, ele é um ranqueamento para o Google. Ele é, não só para o Google, né? Ele é um promotor da sua marca. Entendi. Que tem, Continua sendo, então, importante. Continua sendo importante. Aí fica a dica aí para quem é empresário, pequeno empresário que está criando, não dispense o teu site, crie o site da tua empresa, sim. Isso, principalmente serviços, né? Onde você presta serviço, o site é muito importante. Porque serviços, hoje, para ficar mais fácil a explicação, são duas formas, as redes sociais hoje têm dois formatos. O formato de intenção e o formato de atenção. O formato de atenção, o que que é? É entretenimento. Entretenimento é TikTok, Instagram, YouTube, são entretenimento. Não necessariamente a pessoa entra ali querendo comprar algo, mas ela pode estar influenciada por algo e querer consumir. Seja um produto ou seja contratar um serviço. Mas em questão de serviços, o Google ele é mais potente porque é intenção. A pessoa precisa resolver. Ela vai lá e procura o que ela quer. Então, se ela precisa de uma clínica, ela vai aonde? Ela vai procurar uma clínica no Google. Daí ela vai fazer o quê? Vai olhar as avaliações do Google Meu Negócio. Outra ferramenta. Ela vai no teu site, ela vai olhar. Às vezes ela não vai entrar em contato com você na primeira, que ela quer conhecer o profissional, quer conhecer o local onde ela vai. Seja qualquer estabelecimento que preste algum serviço. E daí ela vai olhar no Google e vai ver as avaliações. Então, a jornada de compra do cliente, ela é variada, mas no Google ela tem uma intenção de compra maior do que no Instagram. Porque hoje você entra no Instagram, qual que é a sua ideia? No meu caso é relaxar. Pronto. Você e a maioria da população. A não ser que a empresa tenha alguma coisa para relaxar. Mas serviço, você vai procurar necessariamente no Instagram? Não, a não ser que eu saiba o dono da empresa ou o site da empresa. Site não, desculpa. O @da da empresa, né? Isso. Ou até o site, ou você já viu a empresa no Google, quando é realmente serviço. É mas verdade, serviço, eu não tinha pensado nisso. Serviço, você não vai, eu preciso contratar um engenheiro civil aqui, vou procurar no Instagram. Você joga no Google, é verdade. Setores de compras de empresas procuram no Google. Entendeu? Eu atendo, né, várias indústrias. E indústria, a maior parte das pesquisas é pelo computador, porque lá na ferramenta a gente consegue saber se tem mais pesquisas pelo smartphone, a gente consegue saber se tem mais pesquisas pelo computador e pelo tablet, por exemplo. E as indústrias, a maioria das procuras são pelo computador, porque é um setor de compra da empresa, de outra empresa que quer contratar o serviço daquela indústria ou um produto que a indústria faz, eles pesquisam pelo computador. Então tem negócio que às vezes a maior procura vai ser pelo celular. Então o seu site, quando você se posiciona no Google, tem que estar otimizado para quê? Se a maior pesquisa é pelo computador, então o teu site ele pode ter um blog, ele pode ter mais movimentos ali, onde a pessoa tem mais tempo, que ela está no computador, ela tem mais tempo para olhar quem que é você. Quando a maioria das pesquisas na sua empresa é pelo smartphone, aí o seu site tem que ter mais otimizado para o smartphone. Porque ali vai ser mais rápido. Quando você está no celular, você quer resolver mais rápido. Quando você está no computador, você está mais tranquilo. Você olha mais informações. Isso é comportamento de compra, né? Comportamento do cliente. Não sei se foi claro. Nossa, foi maravilhoso. Eu tô deslumbrada aqui porque eu não imaginava esse universo. A gente fica do lado de cá, quando precisa, contrata, né? E a gente não sabe profundamente o que é o serviço. A gente fala, vou contratar como é que chama? Um tráfego pago, né? Uma agência, né? Uma agência de tráfego pago. Aí você fica pensando, o que é o tráfego pago? Vocês também no marketing, vocês fazem isso. O tráfego pago é um braço? Porque muita gente fala, eu tenho um tráfego pago. O que é o tráfego pago? O tráfego pago, ele é um pilar. Eu costumo falar que ele é um pilar do marketing. Ele é um pilar. Certo. E geralmente é o pilar que a gente monta por último. Porque o tráfego pago sem ter uma estratégia bem feita não funciona. É só gastar dinheiro. Entendeu? Então, assim, no início da minha trajetória, lá em 2019, quando eu entrei pro marketing mesmo, comecei a fazer os primeiros testes, né? Eu comecei com e-commerce. Eu era da época do dropshipping. Não sei se já ouviu falar de dropshipping. Ouvi. Que você vende. Eu vendi no dropshipping, consegui ganhar dinheiro. E na pandemia foi uma época para mim onde eu consegui não ficar no vermelho e fui bem na pandemia, financeiramente falando. Porque eu já estava nessa onda do marketing. E aí, depois, lá em 2021, 2022 ali, eu comecei a focar mais em tráfego pago, que foi aonde eu me encaixei melhor nesse mundo do marketing, por marketing é muito grande, né?
tem várias pontas. Sim. E aí fui para os negócios locais, que são negócios, são estabelecimentos físicos que precisam, né? Serviços, principalmente. Então, o tráfego pago ele é muito potente para esses serviços, desde que tenha estratégia. Ele impulsiona. O que é o tráfego pago? Ele impulsiona para mais pessoas o seu serviço. Ele mostra para mais pessoas a sua empresa. Entendeu? Então, por exemplo, vamos pôr o YouTube. Podcast, YouTube, vamos falar um pouco de YouTube. Quando você tem um canal no YouTube, ou às vezes quer divulgar um estabelecimento ou o teu podcast no YouTube, você vai colocar todas as segmentações de quem você quer atingir e colocar o raio de onde você quer atingir. E você vai aparecer, por exemplo, na televisão do cliente. Isso é muito potente porque antigamente a gente era refém de empresas como as TVs abertas, né? As TVs abertas a gente era refém, os empresários grandes só conseguiam. E até hoje, né, é assim. É verdade. Se você não tiver milhões na conta, ou vários, 100, 200, 300 mil, né? Para alguns minutos... Antes ou era TV ou era rádio, né? Para quem não rádio. tinha condições de fazer propaganda na televisão, fazia em rádio. Fazia em rádio. E a internet veio para democratizar tudo isso. Então, às vezes eu olho e falo, como que o pessoal não usa? Tem muitos empresários que não usam, que não acreditam. Só que ali, ele veio para democratizar. Porque no YouTube, o que você faz? Se você impulsionar no YouTube, geralmente você paga de 8, 15, 20 centavos por visualização. Agora, e é segmentado. E agora, isso com tráfego pago, né? Você investindo ali. Então, imagina se você estiver pagando por visualização 8 centavos, você coloca aqui R$500 por mês, quantas visualizações tua empresa vai ter? E detalhe, se você colocar na TV e colocar a idade que você quer, tirar todos os canais, a gente tem uma lista de, são quase 3 mil canais infantis que não fazem sentido para negócio, a gente exclui todos. Então você vai aparecer para a idade, para a segmentação correta que faz sentido para o teu negócio. E na televisão dele, porque hoje tem um dado, podem pesquisar, eu acredito que já até sumiu esse número, mais de 70% da população utiliza o YouTube somente na TV. Faz sentido. Eu conheço pessoas que só usam na TV. Então agora imagina, e poucos têm o YouTube Premium. Acho que, se não me engano, uns 10, 15% desse público tem o YouTube Premium, que é pago, né? Geralmente é mais empresas que utilizam assim, o YouTube para colocar música nas lojas, daí eles pagam um prêmio para não ficar os anúncios. Mas em casa mesmo, eu conheço poucas pessoas que pagam o YouTube para não ter anúncio. E daí tem os anúncios. Faz e sentido. Aí tem o anúncio. Daí imagina, você tá ali assistindo sua música no YouTube, ou tá assistindo algum podcast mesmo, algum corte, alguma coisa, e aparece o anúncio de uma empresa. Daí você olha, não, mas viu uma vez, beleza. Daí ele vai de novo, ele viu de novo essa empresa. Daí tem um endereço. Esses anúncios que a gente vê nos intervalos dos vídeos que a gente vê no YouTube, tráfego pago. São os tráfegos pagos. Isso. E você só paga se a pessoa não pular. Então, os primeiros 5 segundos ali, se você cravou, faz sentido para ele o que você está oferecendo para ele, ele já vai parar. Daí, passou dos 5 segundos, ele paga. Daí, faz sentido. Daí, já aconteceu isso com vários clientes meus. Nossa, eu vi a tua empresa no YouTube e não sabia que era aqui, na rua de trás da casa. Certo. Porque tá vendo ali na TV todo dia. E aí você começa a frisar, porque daí dá pra você colocar a região que você quer atingir, né? Daí você começa a ficar famoso na sua região. Que legal. E isso, claro, não é da noite pro dia, né? Sim. É algo que você vai sendo constante. Quanto mais tempo você fica constante, mais inscritos você ganha. Mais pessoas vindo até o local. No caso, se você vende algum produto, tipo, vou usar um exemplo de carro. Você tem um carro para vender, ou você tem uma clínica. As pessoas vão começar a conhecer a tua clínica só por você estar aparecendo no YouTube. Você tá na TV, não é nem só aparecendo no YouTube, você tá na TV. Se ligou a TV, você tá aparecendo ali, entendeu? Então isso é uma construção muito forte que o tráfego pago veio trazer. Essa democratização de você aparecer na tela da TV. Que antigamente era uma fortuna. Sim, claro. E é ainda, né? Então o tráfego pago ele é um pilar muito forte da empresa, né? Depois da estratégia. Então o que você vai colocar no YouTube? Tem que ser um conteúdo estratégico, não qualquer vídeo. Principalmente os 5 primeiros segundos. Aí é a chamada. Mas na verdade, assim, depende. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do podcast. Você quer divulgar os conteúdos do seu podcast? Você está divulgando um podcast, então você pode colocar tráfego pago sem ter aquela chamada. Porque a pessoa já vai ver que é um podcast. Se ela gostar do assunto, ela vai entrar e vai assistir. E aí você começa a ter mais visualizações. E aí começa a ter inscritos. E começa o funil. Cada negócio tem um jeito. Tem uma indústria que eu atendi, que também eles
optaram por ir para o YouTube para divulgar mais o serviço deles, o produto que eles fabricavam. E começou a ter inscritos muito rápido. E vem crescendo os inscritos. Automaticamente começou a ter mais pesquisa pelo nome da empresa lá no Google, na rede de pesquisa do Google. Claro, por causa do podcast. É isso, por causa de estar aparecendo no YouTube. Sim, no YouTube. Entendeu? E aí é mais barato você converter para uma pessoa que procura pelo nome da sua empresa do que a pessoa que procura pelo serviço. É nítido. Entendeu? Lá ele pagava por conversão, na palavra-chave do serviço, cerca de 100, 150 reais. Cada conversão, cada lead, né? Que chama um lead. Sabe o que é lead? Sim. Lead é o Explica, contato. explica. Lead é o contato que chega para você lá no teu WhatsApp, depois que ele clica no teu site, ele, né, é o contato, é o lead, né? Então ele tava pagando 100, 150 reais. E dos que vieram procurando pelo nome da empresa, tava 35. Então ele tava pagando mais barato pelas pessoas que estavam chegando até ele, por causa da pesquisa pelo nome da empresa. Porque o branding dele estava sendo feito no YouTube, no Instagram, né? E no LinkedIn também, que ele trabalhava com LinkedIn. Então, quando tem estratégia, você vai criando mecanismos onde o teu cliente ele vai ficando ali. Você aparece, ele pesquisa. Quem que é essa pessoa? E aí, se aparecer em todas as redes também um pouquinho, também ajuda. Claro. Por exemplo, você falou do TikTok. Como uma empresa... Por exemplo, o TikTok, a gente imagina que seja uma coisa muito... descomplicada, divertida, né? Eu vejo o TikTok como uma coisa, né, relaxante, para você dar risada. Você acha interessante uma empresa também aparecer no TikTok? Claro, de que forma? Lembrado. Do jeito. De que forma, por exemplo? Você tem que saber se encaixar na plataforma. Se o teu negócio não faz sentido para a plataforma e você não vê a identidade da sua empresa ali na plataforma, não se posiciona. Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui agora? Vamos aproveitar agora, tá? Ó, não estava no script isso, hein? Vamos lá. O GloBusiness é um escritório inteligente e é um coworking. Uhum. É interessante colocar em TikTok ou não? Depende da tua disposição de querer gravar conteúdo mais com entretenimento. Perfeito. Então é isso que eu queria saber. Você tem que entender então isso. A empresa ela tem que se adaptar com a plataforma que eu quero entrar. Então se eu quero colocar no TikTok, não adianta eu chegar e falar, olha, o GloBusiness é uma empresa que trabalha com um escritório inteligente, com um cliente virtual, com salas e tal. Não adianta. Vai ser, digamos assim, mais o mesmo. Mas, por exemplo, como teve um evento do Red Bull, que nós fizemos aqui, então é legal colocar o vídeo como nós fizemos. Que a gente estava lá com aquela barulheira dos carros aqui e tudo, aí vale a pena colocar no TikTok. No TikTok, se você gerar um entretenimento bacana... Hoje tem gente que vende aviões de 50 milhões pelo TikTok. Como assim? Tem um empresário que vende... que tem um posicionamento no TikTok que viralizou e ele vende pelo TikTok. Mas por quê? Ele mostrou o que não é acostumado ver. O alto luxo de vender aviões. Pelo TikTok? Não, ele mostrou... que é. Então, mostrou pelo TikTok. Isso. Tudo começou pelo TikTok. Porque imagina só, hoje em dia, a gente é do consumismo. As pessoas gostam de ver coisas de alto luxo. Sim. Enche os olhos. Agora imagina um vendedor de aviões mostrando como que é vender um avião de alto luxo, como que é estar dentro de um avião alto luxo. Isso prende muita atenção das pessoas. Então, quando você entra no TikTok, você tem que ver algo para prender a atenção. E qual que é o seu diferencial hoje para prender a atenção? Você tem? Então, já estou pensando aqui, ó. Então, aí que vai encaixando na ferramenta. Então, o TikTok qualquer um pode? Pode. Mas tem que ter uma intenção ali naquela ferramenta. Entendeu? Mesma coisa com o Instagram e mesma coisa com o Google. Né? Cada ferramenta tem que ter uma intenção. E o LinkedIn? LinkedIn, muita gente tem um perfil assim de que o LinkedIn é mais para empregos, para quem tá, para pessoa física. O LinkedIn pode ser uma boa ferramenta para empresas também? Pode ser. Não queira contratar uma pessoa necessariamente, mas para fazer uma propaganda, não. Pode sim. Pode sim também? Pode sim, porque o LinkedIn ele é bem corporativo. Então, se você tem um escritório, se você tem uma empresa que vende... Vou dar um exemplo de indústria. É algo que você pode se posicionar porque é mais corporativo. Então, tem cliente meu que coloca blog. Ele divulga o blog dele no LinkedIn. Porque no LinkedIn a pessoa para e lê mais. O conteúdo lá é mais corporativo. Então, as pessoas leem mais lá. É diferente do Instagram. Então, se você vai se posicionar no LinkedIn, você tem que ter conteúdos
com um valor um pouco mais agregado, digamos assim, de leitura, de entendimento, entendeu? Então dá para se posicionar assim, só que é outra narrativa, é outra estratégia. Entendi. Mas dá para se posicionar assim. Entendi. Tá? Tem que criar toda uma linha editorial também, né? Com mais textos, uma coisa mais formal, que se posiciona bem. Porque daí você vai atrair diretores, você vai atrair empresários, que possa fazer sentido, né? Então você vai buscar um conteúdo que coincide com o seu lugar, às vezes o endereço, as coisas boas que pode ter ali, qual que é o diferencial, mas falando de um jeito bem mais formal. Tem que ter uma estratégia melhor para esse. Sim, claro, é um combo, né? É. Não é simplesmente pegar um ou outro ou jogar. Não. Tem que ter um planejamento isso, né? Isso. Tá certo. Alexander, então me diga uma coisa. Agora nós estamos indo lá para o final do nosso podcast. O que você poderia deixar de mensagem, o que nós não conversamos ainda nesse podcast, que você possa deixar para os empresários, para as pessoas que estão começando agora a empreender? Pode deixar sua mensagem final ou dicas finais para eles. Uhum. Bom, a primeira coisa, antes de começar um marketing ou de pensar eu preciso escalar, veja por que você está fazendo cada coisa. Por que você está fazendo isso? Qual é a sua intenção genuína de estar fazendo isso? Para você passar a emoção correta para quem está debaixo de você e quem vai te ajudar nessa jornada. Porque se você não tiver realmente aquele sentimento pelo que você faz de querer transformar a vida da outra pessoa, porque empresário é o quê? É o cara que é a pessoa que transforma a vida de outra pessoa. Ele facilita a vida de outras pessoas. Então, se você não tiver com uma vontade genuína de facilitar a vida do seu cliente e entregar para ele a melhor experiência possível dentro da sua empresa, não adianta nada você investir em tráfego pago, fazer vídeos, fazer as melhores fotos, sendo que na hora que o cliente quer ser abraçado e resolver o problema, você sai correndo. Então, busca a essência por que você está fazendo aquilo e transpasse isso para o teu colaborador e veja se aquilo está sendo transpassado para o seu cliente, né? A experiência mesmo. E, antes de tudo, para quem é cristão, Deus em primeiro lugar, porque é Ele que abre portas para tudo, né? Não, isso a gente não tem dúvida, né? Então, muito obrigada, Alexander. Fiquem vocês com Deus, né? Com muita energia boa. Como a gente diz, com a ajuda lá do alto, né? Sempre com a ajuda do alto. Sempre. Não se esqueça, então, de dar um like, siga o nosso canal para mais dicas e para mais podcasts. Até mais!